Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024. Voltando aqui para continuar a leitura da palavra de Deus, e eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura de Lucas, capítulo 6. Vamos então à leitura de Lucas capítulo 6, que diz: certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Isso era algo permitido por lei. Se alguém passava perto de uma lavoura de trigo, estando com fome, não poderia colher trigo para levar para casa ou colocar numa vasilha, mas tirar algumas espigas do trigo para debulhar com a própria mão e comer ali no local, isso era permitido por lei. Detalhe é que alguns mestres da lei discutiam se isso era permitido ser feito no sábado, no dia de sábado, se isso poderia ser considerado um trabalho, porque aos sábados as pessoas comiam em casa, preparavam alimento na sexta-feira para comer no sábado. Então, o simples fato de comer não era considerado trabalho, mas tirar a espiga do trigo para debulhar com a mão e comer era o que os mestres da lei discutiam se era trabalho, e então proibiam, dizendo que era trabalho, que não podia ser feito no sábado. E Jesus está dizendo que aquilo não era um trabalho exatamente, era só pegar ali para... a mesma coisa de pegar com a colher a comida e pôr na boca. E que a fome, matar a fome é mais importante do que regras legais. Jesus não está dizendo isso com palavras, mas demonstrando isso com a atitude que ele vai ter na sequência. Olha o verso 2. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Olha o questionamento dos fariseus, que eram os religiosos mais radicais, os praticantes do judaísmo, da lei de Moisés, mais radicais da época de Jesus. Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Então Jesus coloca a fome como algo prioritário na necessidade humana, e realmente o é, né? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Esse episódio nessa sequência de leitura, nós vamos ler lá no Velho Testamento, quando nós chegarmos a esse ponto, para esse episódio, em que Davi ia fugindo de Saul e chegou lá onde a tenda estava armada e pediu ao sacerdote alguma coisa para comer, e não tinha outra coisa a não ser os pães sagrados que colocava no lugar santo, né, da tenda, como culto a Deus, e que só os sacerdotes poderiam comer. E lá foi um caso em que a fome era algo mais urgente do que regras legais. E Jesus está remetendo exatamente àquela circunstância. Versículo 5: e então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha essa declaração de Jesus. Jesus está dizendo que ele, o Filho do Homem aqui, é o próprio Jesus. Ele se declara o Senhor do sábado, porque Jesus Cristo é o Senhor. A expressão mais usada para Cristo no Novo Testamento é a expressão Senhor. Significa que dono, aquele que manda, o domine, que domina tudo, ele é o Senhor. No outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Já no outro sábado, olha o costume de Jesus de frequentar a sinagoga, a religião organizada dos judeus na época. Eu gosto de ler isso aqui porque vocês devem estar vendo o fenômeno dos chamados desigrejados, que ficam aí dizendo que não precisa
frequentar a igreja, criticando igrejas locais, sendo que Jesus participava da religião organizada da sua época. O que não podemos fazer é colocar a nossa expectativa na nossa religião. A nossa expectativa deve estar em Cristo. O nosso relacionamento com Cristo deve estar para além da nossa religião, da nossa denominação. Mas que as denominações têm um papel interessante na propagação do reino, isso tem. Continuando. Então ele entrou na sinagoga para ensinar e estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada, um homem aleijado aí de uma mão. Os fariseus e os mestres da lei, agora são dois grupos, os fariseus e os mestres da lei, estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Provavelmente isso aqui já era no final do segundo ano, para o terceiro ano de ministério, porque já estavam procurando motivos para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado, considerando isso um trabalho, apesar de Jesus apenas ordenar ou tocar e a pessoa ficar curada. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. É interessante que a questão de Jesus não é só simplesmente desafiadora. Ele põe o homem no meio, ele não faz nada escondido aqui. Ele expõe a questão para todo mundo, até porque o objetivo não era a mera cura física do homem, mas era testemunhar o seu poder. Verso 9, Jesus lhes disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Isso aqui Jesus coloca mais uma questão sobre o sábado. Não podemos colocar regras religiosas acima de fazer o bem ou o mal. Ou acima de fazer o bem, ou acima da necessidade de alimentação, como foi no episódio anterior, lá na lavoura de trigo. Continuando, fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou destruí-la. Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Só o homem estendeu a mão sob a ordem de Jesus. E ela foi restaurada imediatamente, mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Então a oposição a Jesus começa aqui. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Se o Filho de Deus precisava gastar tempo sozinho em oração ao Pai, e nós, o Filho de Deus, Jesus Cristo, perfeito, sem pecado, se ele precisava, e nós precisamos. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Era uma decisão importante que Jesus precisava tomar, e para tomar essa decisão importante, ele passou a noite em oração. E às vezes nós ousamos tomar decisões importantes na nossa vida sem a devida busca da vontade de Deus em oração. Então, a quem designou apóstolos, quais são? Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então nós temos aqui na lista, só umas curiosidades sobre essa lista de nomes aqui de apóstolos. Nós temos Pedro, cujo nome também era Simão, Jesus o chamou de Pedro, então nós temos 2 Simãos. Aqui entre os apóstolos temos o Simão, chamado Zelote, e temos o Pedro, cujo nome original era Simão, e Jesus o chamou de Pedro. Nós temos 2 Tiago, nós temos o Tiago, irmão de João, e o Tiago, filho de Alfeu, e nós temos 2 Judas. No grupo de 12 nós temos 3 coincidências de nomes. Nós temos 2 Judas, Judas, filho de Tiago, que também era chamado de Judas Tadeu, e Judas Iscariotes, o traidor. Essa curiosidadezinha aí, né? Versículo 17, Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Multidões aqui em volta de Jesus.
provavelmente isso aqui já bem no final do segundo ano de ministério, já entrando para o terceiro, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Então aqui está mostrando que esse homem era um homem excepcional, que apenas o toque nele com fé levava à cura das pessoas. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês os pobres. Olha, agora Jesus começa aquela ministração que nós lemos lá em Mateus, conhecida como Sermão do Monte. Aqui tem umas partes daquele sermão. Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Então, a gente poderia fazer um paralelo entre este texto e Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, e ver as variações. Quem quiser fazer esse teste aí, seria interessante ler lá. Depois você lê. Verso 22, bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. E o Filho do Homem é Cristo. É a expressão mais usada para Jesus em Lucas, é Filho do Homem. Porque Lucas apresenta Jesus como homem. Filho do homem aqui é sinônimo de um representante da raça. Ele é um exemplar perfeito da espécie humana. Versículo 23. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Uma outra parte do verso 24 a 26 aqui não consta lá em Mateus, e as bem-aventuranças em Lucas aqui são bem mais resumidas e diferentes daquelas de lá. Olha o que ele diz, 24. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. E ricos aqui não é pelo simples fato da pessoa possuir posses, riquezas materiais. É o fato de que muitos ricos são avarentos ou confiantes nas suas riquezas e indiferentes ao reino de Cristo, principalmente isso. Porque nós temos exemplos bíblicos de pessoas muito ricas que creram em Cristo e que serviram a Cristo. Inclusive no Novo Testamento nós temos, por exemplo, Nicodemo, José de Arimateia, Zaqueu, né? E outros. Até Lucas vai mencionar algumas mulheres que serviam, mulheres de posse que serviam a Cristo com os seus bens materiais. Verso 25, ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome, ai de vocês que agora riem, pois haverão de lamentar e chorar. Isso aqui é um contraste com os versos 20 até 22. Né? Ele contrasta, faz um contraste entre as duas listas de bem-aventuranças e os ais aqui. Versículo 26, ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Versículo 27, mas eu digo a vocês, deixa eu olhar aqui, ainda não estamos muito próximo estamos na metade da leitura aqui. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Agora Jesus dá ordens diretas para os seus súditos, para nós, para os seus discípulos. Abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. O apóstolo Paulo fala disso, se você quiser conferir, está lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 12 até o final do capítulo. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. É interessante o mandamento anterior, se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. É tipo assim, se alguém quiser tomar a sua camisa,
deixa levar sua calça. Dê àquele que pedir, se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija o que devolva, é o desapego a bens materiais. Podemos até ter, podemos, não é problema em termos bens materiais, recursos econômicos, desde que não fiquemos apegados a eles demais e substituamos a nossa fé em Cristo. 31. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Essa é aquela regra áurea que nós lemos lá em Mateus capítulo 6, que também faz parte do Sermão do Monte. Verso 32. Aliás, esse texto aqui, com outras palavras, faz parte do Sermão do Monte. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Quando quer se amar de verdade, aprender o amor de Deus, a gente tem que amar quem é difícil ser amado. Se você ora e diz, Deus, me ensina a amar mais, Deus vai colocar gente ruim de ser amado na sua vida, para importunar você, e você demonstrar com atos amor por aquela pessoa. 33. Que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Olha o princípio do empréstimo aqui. Não perca a amizade com pessoas por questão de emprestar para alguém. Essa questão é sensível. Não dá para tratar aqui agora, prolongaria muito o assunto, mas o cristão deve ser alguém que deve ser desapegado de coisas materiais. Isso é um problema para muita gente, eu diria que talvez para a maioria das pessoas. Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amém, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Aqui Jesus apela, porque ele manda emprestar até aos inimigos. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão chamados filhos do Altíssimo. Deus abençoa a todos, mas ele abençoa de uma forma especial aqueles que lhes são fiéis. Porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. O Altíssimo, nosso Deus, é bondoso para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O filho normalmente deve puxar características do seu pai. Se o Pai Celeste é misericordioso, nós, como seus filhos, devemos também sê-lo. Verso 37, ele continua. Isso aqui ainda paralelo ao Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Aqui de uma maneira mais resumida. Não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Esse assunto é muito sério. Muita gente tem muita dificuldade em perdoar, sendo que Jesus coloca como condição para receber o perdão, também conceder perdão a quem nos ofende. Verso 38. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Haverá recompensa quando nós somos generosos, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar um outro cego? Não cairão os dois no buraco? E as perguntas são retóricas, é óbvio que assim será, quando acontece. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Isso é um alvo para todo cristão, ser como Jesus. Pergunte-se a si mesmo, eu faço a mim mesmo essa pergunta, eu tenho parecido com Cristo no meu caráter, eu amo como Jesus ama, eu me alegro com o que Jesus se alegra, eu me entristeço com o que Jesus se entristece, eu quero fazer a vontade de Deus como Jesus queria fazer a vontade de Deus e fez a vontade de Deus. Então, são perguntas para fazermos a nós mesmos. Verso 41, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Então, a única pessoa que realmente podemos mudar é a nós mesmos. E quando nós mudamos a nós mesmos, o mundo não será mais igual. Mas muita gente está tentando mudar o outro sem prestar atenção na própria vida.
Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Princípio anterior, nos versos 43 e 44, é interessante. Conhece-se a árvore pelos frutos. A questão não é o que você diz, é o que você faz que conta no final das contas. Certo? Isso vale para você e para mim. E também, a boca fala do que o coração está cheio. Presta atenção nos assuntos que você anda conversando. O que você fala sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho? E o quanto você fala do seu time preferido? Julgue pelo tanto que você fala no assunto quem é que você ama mais, em que você mais está focado. Será que você anda falando mais do seu candidato do que de Cristo, seu candidato político? São perguntas só para reflexão. Fique chateado comigo, não. Verso 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? É obedecer, é fazer, não é meramente dizer. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Aqui é o mesmo paralelo ao final de Mateus capítulo 7, que é o final do Sermão do Monte. Verso 48. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. E a rocha da nossa vida, o alicerce da nossa vida é Cristo, a vida de um cristão. É Cristo e a sua palavra. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Quando estamos firmados em Cristo, nada vai nos derrubar. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. E quem não estiver firmado em Cristo, revelado na palavra, vai cair. E que ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Se você gostou desse vídeo, deixa um like nele aí, comenta o que você achou, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e em outras redes sociais. E se alguém é novato por aqui e ainda não está inscrito no canal, está convidado a se inscrever para continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus, caso tenha gostado desse conteúdo. Ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, meu Pai, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo novo dia. Obrigado pelo lar, pela família. Obrigado a Deus pelo pão de cada dia a suprir nossas mesas, pela saúde. Obrigado por poder começar esse novo dia meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, orando uns pelos outros. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um, fazendo prosperar, abrindo portas de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado, dando sabedoria a cada um para administrar com sabedoria os recursos que o Senhor tem confiado a cada um. Que a bênção do Senhor esteja sobre os meus irmãos, dando cura para quem está doente, usando os médicos, os medicamentos, a cirurgia, se essa é a sua vontade, ou simplesmente tocando com o seu toque curador e fazendo milagres a favor do seu povo. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos, e cada casa seja um templo de adoração ao Senhor. Que os frutos do Espírito Santo estejam presentes nos relacionamentos dos casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos. Ó Deus, que a paz, o amor, a alegria reine, ó Deus, em cada lar. Cada lar seja um lugar de estabilidade, de segurança, de paz, de crescimento. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas igrejas locais. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor esteja levantando obreiros para as igrejas que estão sem uma liderança pastoral, homens piedosos, tementes ao Senhor, que honra e glorifique o seu santo nome e que conduz o seu povo
olhando para Cristo, nos trilhando o caminho da santidade. Seja com a obra missionária, aviva a sua obra, meu Pai. Protege os missionários que estão em lugares de risco, onde corre risco de serem perseguidos, presos, serem até expulsos do país ou mortos. Faça prosperar o trabalho dos seus servos, meu Pai. Deles proteção, cerque com os seus anjos, meu Pai. Levanta mais obreiros, levante obreiros para a sua seara. Meu Deus maravilhoso. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos. Seu sacrifício na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo, meu Pai. A bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que esta bênção, sejamos instrumento para levar essa bênção por onde quer que nós formos nesse dia e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através da vida do seu povo. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta leitura tenha sido muito edificante para você. Se Deus quiser, voltamos amanhã às 5h30 da manhã. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.